Se você usa o Excel, eu vou te mostrar por que somar produto é uma fórmula que você deve utilizar no seu dia a dia. Eu tenho 3 exemplos práticos diferentes. Vamos começar pelo primeiro, o uso clássico, para calcular totais. Aqui, como podemos ver, eu tenho uma pequena tabela com produto, quantidade e preço unitário. E se eu te perguntar qual é o total vendido geral, ou seja, de todos os produtos, como que precisaríamos fazer esse cálculo? Primeiro, eu precisaria adicionar uma coluna nova que seria a quantidade vezes o preço unitário, para que dessa forma eu pudesse ter a quantidade total para cada linha igual quantidade vezes preço unitário, Enter, e fazer isso para todas as demais linhas. Após fazer a multiplicação para todas as linhas, eu posso agora igual soma 1, 2, e então somar todos esses valores e apertar o Enter. Assim eu iria descobrir qual é o valor total que foi vendido aqui. Mas olha o tanto de etapas que eu tive que fazer para descobrir a multiplicação dessas duas colunas e depois somar todos os resultados. Podemos utilizar a fórmula somar produto para nos ajudar de modo bem mais simples e eficiente. Olha só, igual somar produto, 1, 2. O que eu quero fazer? Eu vou selecionar toda a coluna da quantidade, clico, seguro e arrasto, ponto e vírgula, e quero multiplicar pela coluna do preço unitário. Clico, seguro e arrasto. Quando eu der um Enter, o somar produto vai conseguir retornar exatamente o mesmo resultado que tivemos anteriormente. 21.116,67. Simples assim. Não precisa adicionar colunas auxiliares, não precisa fazer a soma de modo separado, porque o somar produto consegue fazer tudo isso de modo bem simples e objetivo. Basicamente, o somar produto ele multiplica o primeiro valor da primeira coluna, o segundo valor da segunda coluna e assim por diante. Você pode fazer isso para diversas colunas. Faz a multiplicação e aqui ele vai ter a soma. E depois ele faz isso para a linha de baixo e vai obter a soma, para a linha de baixo vai obter a soma e assim por diante. E depois ele sai somando tudo. Então, realmente, aquela estrutura que montamos anteriormente é de fato como funciona de modo interno o somar produto. Mas enfim, é só você selecionar a primeira coluna, a segunda e pronto. O somar produto vai te retornar o resultado final da multiplicação dessas duas coisas, considerando aí a soma final de cada linha multiplicada. Agora, indo para o segundo exemplo, eu tenho algo um pouco diferente. Digamos que aqui eu gostaria de somar apenas o produto uva. Então eu não quero saber o valor total vendido geral de tudo, mas só do que é igual a uva. O que eu teria que fazer nesse caso aqui, pessoal? A mesma coisa, bem similar com o que fizemos antes. Quantidade vezes o valor unitário igual preço unitário vezes quantidade, Enter. Faz isso para todas as linhas. E depois eu preciso fazer algo bem criterioso, que seria igual a soma 1, 2, só o que é uva. Então vou pegar aqui, ó, uva, ponto e vírgula, 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 e assim por diante, e selecionar só o que é igual a uva, e dar um Enter. Pronto, ó, então uva é 8.900. Mas, olha o trabalho que eu tive. Tive que selecionar linha por linha, específico para aquele produto. E outra coisa, imagina que agora eu não quero mais a uva, eu quero o abacaxi. E aí, como é que eu faço? Vou ter que mudar todas as seleções que eu fiz? Que difícil, né? Então vamos utilizar o somar produto mais uma vez para nos ajudar neste exemplo. Eu vou digitar aqui o nome do item que eu quero, uva, e então igual somar produto, 1, 2 para selecionar. A primeira coisa que ele pede é essa tal de matriz 1. E aqui é onde eu vou selecionar toda a primeira coluna onde eu tenho os produtos. Beleza. Eu quero que essa primeira coluna seja igual a uva. O que eu estou falando aqui para somar produto? Toda vez que essa coluna for igual a uva, aí sim ele considera o cálculo necessário para ser feito. Se não for igual a uva, ele não vai fazer o cálculo daquela linha. Mas é muito importante aqui também, pessoal, que você coloque toda essa estrutura que você fez, ó. Tá vendo que tem o somar produto, já tem o primeiro parênteses? Você tem que abrir mais um parênteses, porque a gente vai deixar toda essa seleção dentro do parênteses. Aqui, então eu coloquei tudo entre parênteses. Agora eu vou usar aqui o sinalzinho de asterisco para multiplicar. Por que eu estou fazendo esse asterisco para multiplicar? Porque sempre que usamos critérios aqui no Excel, dentro do somar produto, como exemplo, eu quero utilizar só o que é igual a uva. Eu preciso separar as coisas, ao invés de ponto e vírgula, com o asterisco. Vou abrir mais um parênteses. O que eu quero multiplicar agora? Eu vou querer multiplicar a quantidade, fecho parênteses, pela, asterisco, abre parênteses, preço unitário. Pronto. Fecho parênteses de novo e fecho parênteses mais uma vez. Então, só para recapitular.
eu estou considerando toda essa primeira coluna que eu tenho e verificando se vai ser igual à uva. Se for, então ele vai fazer a quantidade vezes o preço unitário e o resultado que der, ele vai retornar para a gente. Enter. Olha só, tá vendo que retornou o mesmo valor anterior que tínhamos feito? R$ 8.911,02. Então, agora a gente consegue utilizar o somar produto para, de modo bem inteligente, como se ele estivesse criando uma coluna que é a multiplicação da quantidade pelo preço unitário para obter o preço total e então somar todo esse preço total apenas da uva. E se eu trocar aqui a uva por abacaxi, Enter, automaticamente ele já retorna aqui para mim o novo resultado também. Fica totalmente dinâmico. Agora indo para o terceiro e último exemplo, vamos fazer também uma soma, mas agora com dois critérios. Eu gostaria de usar o produto e a região específica. Então digamos que aqui eu gostaria de somar todas as uvas da região norte. Então tem dois critérios. Tem que ser uva e da região norte. Se eu tivesse a primeira uva, eu posso considerar ela? Não, não posso. Por quê? Porque ela é da região sul. Então, nesse caso, eu só posso considerar uva da região norte. E do mesmo exemplo, eu gostaria de saber o preço total. Aqui nesse caso, eu não tenho preço total. Eu só tenho quantidade e preço unitário. Então, eu precisaria primeiro multiplicar essas duas colunas para daí obter o preço total e então somar o preço total. Mas não tudo ainda. Só o que faz sentido. Uva, região norte. Então, olha o trabalhão, o processo que iria dar isso daqui. Então, utilizar a fórmula igual somar produto pode ser bem mais útil porque é mais simples de fazer. Não exige que você fique criando várias e várias colunas diferentes. E caso você tenha uma tabela, uma lista muito grande, talvez seja interessante você, ao invés de clicar e arrastar para selecionar o intervalo, clicar aqui em cima, ó, na coluna mesmo, para poder selecionar toda a coluna de uma vez. Selecionei toda a coluna, eu quero que essa coluna aqui ela seja igual a uva, mas lembrando, tá pessoal, vamos colocar tudo isso entre parênteses, para que funcione certinho a nossa operação. Então, toda vez que aquela primeira coluna for igual a uva, eu coloco ali o asterisco, abre parênteses, multiplicar a quantidade, fecho parênteses, asterisco, pela, abre parênteses, o preço unitário. Fecho parênteses e fecho parênteses de novo. Basicamente, ó, a gente ainda não considerou a região norte, estamos fazendo exatamente o que fizemos anteriormente, no exemplo anterior. Enter. Mas olha só, deu erro. Por quê? Porque quando utilizamos a referência de uma coluna inteira, como essa daqui, ó, B, D e E, eu selecionei toda a coluna, e não apenas um intervalo específico pequenininho. A fórmula somar produto acaba não funcionando. Ah, professor, mas você falou que era para selecionar assim. É, eu sei, mas foi uma maneira prática e objetiva de te mostrar que não funciona. Como que eu posso fazer agora para corrigir? A minha tabela ela começa literalmente na linha 6. Por quê? Porque é aqui onde eu tenho as primeiras informações importantes. Então o que eu vou fazer? Ó? Aqui no B, eu coloco B6, porque começa no B6, e digamos que eu queira ir até a linha 1000. Então, vou colocar B1000. Pronto. Eu posso colocar essa mesma aplicação para todas as outras referências. Ó. D6 até D1000. E depois E6 até E1000. Bem simplesinho, viu? Ó, consegui resolver o problema. Enter. Aí, ó, agora já está calculando certinho. Mas ainda eu tenho que incluir a região norte nessa operação. Como que eu posso fazer? 1, 2 para selecionar. Logo aqui, ó, depois dessa primeira operação que fizemos, onde estamos verificando toda a coluna do produto e vendo se é ou não igual a uva, logo ali depois, pessoal, eu vou abrir mais um asterisco, abrir parênteses, e agora eu vou selecionar toda a coluna da região. Pronto. Lembrando, tá? Tem que selecionar também certinho para bater as duas informações. Ó. Então, eu estou usando do 6 até o 1000 para todo mundo. Vamos usar aqui também para o C. Ó. Então, ao invés de 30, eu deixo o C 1000. Beleza. O que eu quero fazer? Que essa coluna seja igual a norte. Fecho parênteses. Pronto. Então vai verificar se a coluna do produto é igual a uva, se a coluna da região é igual a norte, e se for tudo verdade, ele multiplica os valores da quantidade pelos valores do valor unitário. Enter. É isso aí, ó, 3.390,41. É o valor total para a uva da região norte. Dessa forma, conseguimos ter uma fórmula bem mais enxuta, sem a necessidade de ficar acrescentando colunas e colunas de auxílio para nos ajudar a fazer alguma operação, alguma soma e tentar encontrar algum valor específico. Espero que essa fórmula somar produto consiga te ajudar bastante daqui para diante. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos,
deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.